sobe o áudio do momento da confusão, você vai ver que ele está batendo boca com um dos operários dessa obra. Olha lá. Ó, primeiro ele pega a placa, joga, agora ele vai pegar um cone. Manda eles me interditar eu de entrar na minha casa. Ó, manda interditar. Eu sou um cara que mora aqui. Ele falou assim, manda interditar, né? Ele falou. Aí o rapaz da obra, ele falou, mas quem é você? Ele respondeu assim, eu sou um cara de saco cheio. Em certo sentido, o Danilo Gentili tá certo. Obviamente, eu não vou vir aqui fazer um vídeo para simplesmente dizer que o Danilo Gentili está certo. Claro que existe uma pegadinha nisso. E eu queria convidar vocês a uma reflexão sobre o capitalismo, mais uma vez, o maldito capitalismo. E a própria resposta que o Danilo Gentili dá, tá? Ele publica uma resposta longa e chata no Instagram dele sobre esse evento, né? Onde ele pega cone, bababá, mostra o dedo, faz toda uma performance de revolta, de menininho mimado revoltado com alguma coisa. Mas assim, existe um fundo de verdade nessa revolta dele. Ela parte de algum lugar e a gente precisa conversar sobre isso. Então, o Danilo Gentili, ele mora perto de um local chamado Complexo Matarazzo, que é um grande empreendimento capitalista que conta com várias coisas, conta até com maternidade, conta com centro de cultura, todo aquele papo sustentável. Eu fui pesquisar, são 30 mil metros quadrados. Então, assim, é coisa grande, né? É coisa grande e eles estão há anos em obras e interditam uma rua dele e é barulho o tempo todo, ele quer descansar, de madrugada é festa. É ele não podendo entrar na própria rua dele, na própria casa, na própria garagem, não podendo sair da própria garagem, ele mostra vídeo, ele prova que isso é verdade. Isso tudo por quê? Isso tudo por conta de uma instituição privada. Isso tudo por conta de uma instituição privada que visa o lucro e que foda-se você, né? Você não estamos preocupados se estamos fazendo barulho, não estamos preocupados se estamos trancando uma rua, né? Então ele tira lá as coisas porque ele saiu para tomar café, ele queria voltar, ele não podia entrar na própria rua, isso vem se estendendo há anos. Então, nesse sentido, tá? Nesse sentido que eu estou dizendo que o Danilo Gentili tá certo. Ele fala que ele não chega a ofender nem nada, nenhum trabalhador, ele chega a mostrar o dedo, né? Ele se revolta com um trabalhador ali, mas ele não chega a violentar ninguém, nem nada, assim. Então, assim, eu poderia, né, levar o vídeo nessa direção, né? Sobra sempre pro trabalhador, tá? Sobra sempre pro trabalhador, mas ele chega, inclusive, a falar com o CEO do complexo, o cara promete que vai parar, que vai melhorar, e nada acontece, tá? Então, assim, eu poderia levar o vídeo nesse sentido, né, que é uma coisa que acontece muito, né, sobra muitas vezes pro trabalhador, que não é o culpado, então que fique claro, né, o trabalhador não é o culpado, o simples fato dele mostrar o dedo já tá errado, tá? Já tá errado. Então, sim, ele tá errado, mas ainda assim ele não agrediu nem nada. O meu ponto nem é tanto esse, tá? E lembrando que dava sim, eu poderia vir aqui centrar no quanto ele não deveria ter sido grosso com o trabalhador, mas eu também não sei como o trabalhador agiu com ele, né? Muitas vezes os próprios trabalhadores, em defesa do próprio sistema, porque paga as contas, enfim, acabam te tratando mal, né? Te tratando mal em defesa do próprio sistema. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso, mas o meu ponto central aqui é que o Danilo Gentili, ele tá muito revoltado, lacrando na internet, né? Fazendo videozinho dele de lacração, porque isso é lacração. Ele, inclusive, tá dizendo que não vai parar, que vai continuar se revoltando, e se precisar tirar cone e tirar coisa, ele vai continuar. Ele tá revoltado porque ele tá sentindo o capitalismo em cima dele, tá? Ele tá ali num condomínio, que eu não presumo que seja um condomínio ruim, né? O Danilo Gentili é alguém que ganha muito bem, com certeza. Ele deve ter um super salário, assim, altíssimo, tá? Não pense você que o Danilo Gentili não está cagando dinheiro por aí. Ainda assim, é salário. Ainda assim é salário, né? O Danilo Gentili não é um grande capitalista, ele não é o detentor dos meios de produção, ele não é os caras do Complexo Matarazzo, tá? Ele encontrou alguém maior que ele está sofrendo de capitalismo. Isso é só uma pequena pausa para dizer que quem se tornar membro ou contribuir no Apoia-se pode me mandar um e-mail que também serve como chave Pix, e solicitar para entrar no nosso grupo de WhatsApp que tá bombando. Lá você vai conhecer pessoas muito legais e inteligentes e ainda por cima poder dar pitaco sobre o que acontece por aqui. Fazer fofoca e destilar um veneninho também não é proibido.
ele está sofrendo porque ele mora perto de um empreendimento imobiliário enorme, né? Ele está lidando com pessoas que são maiores e mais poderosas que ele e que essa é a lógica, essa é a regra do capitalismo. Ele defende o capitalismo até a página 2, até encontrar alguém melhor. Daí é ruim, daí é muito ruim. O capitalismo é muito ruim. É claro que ele não coloca as coisas em termos de capitalismo, ele é alienado, mas quando você se depara com alguém maior do que você, daí a coisa pega, o bicho pega, daí é ruim. Então não dá para traduzir esse tipo de angústia com ações individuais, né? Porque aquele CEO é isso, porque os trabalhadores foram aquilo e blá blá blá. Você precisa entender que ele tá num condomínio de luxo, num condomínio caro, num condomínio com conforto, revoltado porque ele não consegue, né, estacionar o carro dele. Esse é o problema dele, esse é o white people problem dele. E a gente tem Mariana, a gente tem Brumadinho, né? A gente tem crimes ambientais, não são desastres ambientais, a gente tem crimes ambientais. A gente tem o Rio Grande do Sul, né? A gente tem o Rio Grande do Sul, também foi um crime ambiental, não foi um desastre, não foi por causa das chuvas, porque já tinha relatório de que essas chuvas iam existir, foi ignorado, foi toda a direita, que o Danilo Gentili apoia, ele se diz de direita, toda a direita foi responsável por isso, afrouxaram as leis ambientais do Rio Grande do Sul e aconteceu o que aconteceu. Então, assim, isso é um projeto que quando vem pra cima da gente, quando alguém, né, mesmo que você esteja muito em cima, o Danilo Gentili é alguém que está muito em cima socialmente falando, porque ele ganha muito bem, quando tem alguém maior, continua sendo ruim. Então o capitalismo ele sempre vai ser isso, Isso é estrutural e o Danilo Gentili está sentindo uma pontinha assim, bem pequenininha do iceberg e já está surtando, já está lacrando na internet. Mas ele defende isso, é isso que precisa ficar claro, você tá entendendo? Ele defende esse sistema. E esse sistema é nojento, tá? Esse sistema é nojento. Inclusive, né, mudando um pouco de assunto, eu tô passando, né, um pouco por isso nesse momento. Também, assim, white people problem do mesmo jeito, tá, gente? Eu fico até meio assim de contar isso, porque eu sei que tem gente que passa por coisa muito pior, tá? Mas assim, a minha avó, né, eu fiz até um post sobre isso. A minha avó teve um infarto há uma semana, ela tá num hospital chamado Hospital de Caridade, que é um hospital público-privado, você tá entendendo? É um hospital que era público, mas que o privado começa a fazer aquelas parcerias, etc. Já não atende mais, né, por exemplo, o pronto-socorro do Hospital de Caridade não vai atender público, tá? Você chega lá com alguma emergência, você que morra, porque ele só atende encaminhamento do SUS, ou se você tiver plano de saúde, o que é o caso da minha avó. Então a minha avó chegou numa emergência, ela foi atendida no Bahia Sul, na verdade, e depois foi encaminhada para o Hospital de Caridade, e ela está até agora na UTI, e eu estou, né, revezando com a minha família essa UTI, já passei 3 noites na UTI, então isso está atrapalhando os vídeos, não estou tendo possibilidade nem cabeça de fazer vídeo, inclusive estou fazendo esse vídeo fácil agora, né, sem roteiro, sem nada, para falar um pouco sobre capitalismo, falar um pouco sobre esse tipo de coisa, essas micro-relações de poder, então, que muitas vezes são ignoradas e vistas com maus olhos, né, mas essas micro-relações de poder também importam, tá? Não são tudo que importam, mas também importam. E eu também tô sofrendo com micro-relações de poder. Eu tô sofrendo porque nesse hospital público-privado, onde 1 hora de estacionamento é R$16, e olha o privilégio de eu poder ir lá de carro, né? Mas é R$16 1 hora de estacionamento, depois vai diminuindo, né? Mas você fica 2 horinhas, já é 30 e poucos reais, daí tem a diária que, se eu não me engano, é 80 e poucos reais, enfim. Eu tô sofrendo com isso, né? Eu tô sofrendo porque tem urubu ali para lucrar, né? Poderia não cobrar nada, ou poderia cobrar um valor simbólico para as pessoas que estão indo lá, às vezes perder familiar, né? Minha avó poderia morrer, talvez ela até possa, ela tá bem, tá? Ela tá relativamente bem, ela tá estável, ela foi com problema do coração, o coração já tá bom, mas ela tá tendo alguns problemas no rim, porque ela vai fazer 89 anos e nessa idade é complicado, né? Tudo é complicado, então tá no hospital é complicado, mas assim, em tese ela tá bem, mas tem muitas pessoas que vão ali para perder familiar, inclusive eu já perdi um irmão que morreu naquela UTI, tá? Eu já perdi um irmão que morreu naquela UTI e você tem que pagar lá aquele estacionamento. E se você quiser ir na cantina, por exemplo, eu fui numa cantina e eu paguei R$29 num pão de queijo, um Snickers e um suco de laranja, tá? R$29 nisso, assim, para fazer um lanchinho. Porque tem um urubu ali para lucrar com tudo que você precisa fazer nessas circunstâncias. O nome do hospital é Hospital de Caridade, mas caridade não tem nada ali. De caridade não tem nada. E eu tô sofrendo também, por exemplo,
exemplo, porque a cadeira, né, onde eu tenho que passar a noite, onde eu tenho que dormir, não é confortável, né? Olha que privilégio, né? Eu estou reclamando de uma cadeira que não é confortável. Eu comentei isso com a minha irmã, ela falou, você precisa ver no SUS, você precisa ver em tal hospital, né? Que não tem nada, assim. Então eu sei que eu tô reclamando de barriga cheia, assim como o Danilo Gentili estava reclamando de barriga cheia. Mas ainda assim, estamos reclamando de capitalismo, sabe? Ele piora quanto mais chega na base. Ele piora quanto mais chega na base. Mas ele é ruim pra mim. Ele é ruim pra mim, que não tô tão na base, porém, né, tô longe de ser rico, tô longe, inclusive, de estar bem de grana, tá? Mas ele é ruim até pro Danilo Gentili, se ele encontra alguém maior. Então é isso, né? É o urubu que vai trancar a rua e impedir de você de entrar no seu prédio. É o urubu que vai cobrar caríssimo num estacionamento, num lanche que você precisa fazer porque você tá, de repente, 24 horas. Eu cheguei a ficar 24 horas na UTI com ela. É R$29 num sneaker, num suco e num pão de queijo. Você tem que lidar, às vezes, com enfermeira que tá cansada porque trabalha num lugar e tá fazendo um freela ali. Então esse vídeo é quase um desabafo, né? Eu tô pegando um gancho. Eu tô aproveitando, inclusive, esse vídeo pra explicar quem me segue, né, que eu não sei quando eu vou voltar a produzir. Inclusive, eu tinha anunciado que ia voltar com lives no dia seguinte a minha avó teve um infarto, então eu não sei quando que eu vou voltar, mas eu tenho plano de voltar com as lives, eu tenho plano de produzir mais vídeos, etc. Mas nesse momento eu tô esperando, aguardando essa UTI, né, a minha avó sair da UTI, e eu tô tendo que lidar, então, né, com não poder fazer as coisas pro canal, eu tô tendo que lidar com questões familiares, a saúde da minha avó, etc., o que já tá sendo muito difícil, e eu ainda tenho que lidar com o fato de eu viver numa sociedade capitalista, onde eu sei que aquele lugar que se apresenta como um lugar que tá ali para cuidar da saúde da minha avó, que tá ali para cuidar da saúde das pessoas, o foco central desse lugar é o lucro. O foco central é o lucro de pessoas que você não vai ver nem a cara. E muitas vezes sobra, você tá entendendo? Assim como o Danilo Gentili mostrou o dedo pro trabalhador, não foi pro francês lá, ele tá expondo o francês no vídeo dele, eu acho isso legal. Então se você vai ver uma minúscula fagulha de elogio pro Danilo Gentili, é que ele expôs o francês, mas assim, é o tipo de gente que se afrouxar um pouquinho, ele já tá lambendo as bolas, tá? Ele já tá lambendo as bolas porque ele é um defensor. O Danilo Gentili faz parte do problema, ele faz parte do problema, ele é de direita, ele apoia a direita, ele só não gosta quando a direita é direita pra cima dele. Ele gosta de ser de direita pra cima dos outros. Então ele expõe até o francês no vídeo dele, mas é pro trabalhador que ele mostra o dedo. E às vezes sobra pro trabalhador, porque às vezes o trabalhador, inclusive, tá pela defesa do sistema, tá? Tá pela defesa do sistema, né? Às vezes o trabalhador não quer deixar você entrar porque não tá no horário, ou às vezes está de má vontade porque tá trabalhando turno duplo, tá cansado, tendo que lidar com a estrutura do hospital, que às vezes, né, às vezes deixa muito a desejar, e daí às vezes você fica ressentido com o trabalhador. Teve uma hora que eu tava com a minha mãe e a gente queria entrar, e a gente sabia que dava para entrar por aquele lugar específico, porque tinha conexão, e o trabalhador não deixou a gente entrar. Ele falou, não, você vai ter que caminhar não sei quanto até lá para entrar por aquele lugar, no sol, né, com dificuldades. A minha mãe também já não é novinha, e daí eu lembro que a minha mãe ficou muito ressentida com o trabalhador, eu também fiquei ressentido com o trabalhador, que não deixou a gente entrar por onde a gente precisava entrar, e daí alguém comentou que não, que tem câmera, que eles vigiam, inclusive o trabalhador, e que depois, se ele tivesse deixado a gente entrar, sobraria para ele. Você tá entendendo? Sobraria para ele. Então a própria classe trabalhadora muitas vezes é colocada ali para fazer o jogo sujo. É o atendente de telemarketing que tá te ferrando mesmo. Ele tá te ferrando. Você sabe que o atendente de telemarketing, ele é treinado para te ferrar. Então a burguesia, ela coloca a classe trabalhadora para jogar o jogo sujo dela, tá? Para jogar o jogo sujo dela, para eu ficar ressentido, né, com o trabalhador que não deixou eu entrar e não com a pessoa que inventou a ordem, que você não pode entrar por ali porque não sei o que, né? Ou pro Danilo Gentili ele ficar ressentido e mostrar o dedo pro trabalhador e ser grosso e dar esse chilique, dar esse escândalo de menino mimado frente do trabalhador, para o trabalhador. Ele pode até, né, do alto do privilégio dele, de alguém que estudou, etc., ter o mínimo de consciência de que tem alguém maior por trás, né? Tem alguém maior por trás. Mas ainda assim, né, ele faz parte do sistema de pessoas que defendem esse alguém maior. Que defendem esse alguém maior e vai de vez em quando lacrar na internet quando esse maior incomoda ele, porque como assim chegou em mim? Como assim chegou no Danilo Gentili as mazelas do capitalismo? A angústia de ter alguém maior que você, que faz tudo pelo lucro e que transforma a sua vida no inferno. Como assim? Alguém acima de mim? Então é foda, né? Então é foda, né? Tô aqui fazendo esse vídeo como um desabafo, mas um desabafo, né, pra gente pensar nas nossas relações cotidianas, né, nas nossas micro-relações, como muitas vezes a gente fica ressentido com trabalhadores, como muitas vezes a gente fica ressentido com uma série de coisas piora muito a nossa vida, né?
São noites de sono ruim que o Danilo Gentili não tem porque tem barulho na casa dele, ou que eu não tenho porque a cadeira reclinável é ruim, faz barulho, acorda minha avó. E nisso a gente vai acumulando. E a gente vai acumulando ressentimento uns contra os outros. E quem tá lá tá invisível, né? Os CEOs do Complexo Matarazzo ou do Hospital de Caridade, eles estão invisíveis. As pessoas que estão lucrando com isso, elas estão invisíveis. Não são elas que vão te dizer, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, de maneira injusta. A própria injustiça, tá? A própria classe trabalhadora vai ser o mensageiro dessa injustiça e a gente vai ficar brabo com eles. Então, assim, não seja essa pessoa, tá? Não seja essa pessoa. Eu me revolto com muita coisa e eu engulo porque eu sei que a culpa não é do trabalhador, né? Muitas vezes o trabalhador até incorpora esse vilão, ele incorpora mesmo, é comum acontecer, tá? Ele incorpora o vilão, mas ele é pro lucro de outra pessoa, tá? E esse lucro de outra pessoa, né? É todo esse sistema, na visão dele, é isso que paga o salário dele e ele vai garantir a sobrevivência dele, não o seu conforto. Não é o seu conforto que é problema pro trabalhador ali, não é o Danilo Gentili poder entrar de carro no próprio apartamento dele, ou eu poder dormir bem, né? Num lugar mais confortável, que custaria um pouco mais caro, talvez, né, numa UTI, enfim. Então fica esse desabafo, né, fica essa problematização pra gente pensar no nosso cotidiano e no nosso dia a dia e, né, tentar lidar melhor possível com esse capitalismo que insiste em sobreviver e que precisa cair urgentemente, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais. O vídeo já acabou. Essa parte final é para quem já conhece o canal pular à vontade e quem não conhece entender que aqui eu tô prezando pela liberdade de pensamento e crítica, que eu sou graduado em filosofia, eu sou mestre e doutor em filosofia política e ética. O meu objetivo é, de maneira séria, disseminar conhecimento filosófico engajado e crítico. A vertente do canal é marxista e pós-moderna, isso mesmo, marxista e pós-moderna. Então eu queria convidar vocês a se tornar membro do canal ou apoiar o canal de alguma outra maneira. Pode ser só dando like, engajando, comentando ou compartilhando com alguém que você conhece.